E começamos mais um Cultura Café, esse programa que tem o propósito de trazer pessoas incríveis aqui da cidade de Santa Maria e da região para contar histórias, para agregar e trazer muita informação de peso. Eu tô aqui ao lado do meu parceiro Everton. Como é que está, amigo? Tudo bem? Coisa boa te ver, tudo certo? Meu Bonner, boa noite, pessoal. Então, mais um Cultura Café, o podcast do Café Itália. Estamos nós aqui, então, com mais, eu diria, uma diva, né, Albino? Exatamente, com certeza. Uma diva, né? Uma diva, né? Não é qualquer uma, é a diva. É a diva, olha só. Exatamente. Então, por favor, dê o cartel para nós, Albino. Eu vou fazer uma breve apresentação, mas ela tem muito mais a nos contar. Eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente hoje, a Patrícia Sereta, ela que tem formação em administração de empresas e comércio exterior e MBA em vendas e RH. E agora eu vou deixar que ela conte um pouquinho sobre ela. Patrícia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tu me permite, Albino? Com todo prazer, uma chamada? Com certeza. Então, eu vou dizer assim, ó. Tu conhece mosca branca? Não. Ninja branco? Também não. Sabe que ninja branco é o cara que dominou toda a arte. Claro. Ele para de usar roupa preta e usa branca. Eu quero chamar a ninja branca da venda. Nós falávamos com o Kleber do quão importante o que é a venda, né? Isso é uma alquimia. Isso. Nós temos aqui minha querida amiga Pati Sereta. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Muito por aceitar prazer te receber aqui, Pati. Imagina, o prazer é nosso. Então, por favor. Gente, eu estou muito feliz, né? Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história, né? Mas para quem não sabe, essa parte de vendas faz desde os meus 15 anos que eu faço parte disso, né? Então, como eu estava conversando hoje com vocês, que normalmente as meninas com 15 anos querem festa, e eu pedi uma motinho porque eu queria trabalhar com vendas, né? Olha só que legal. E aí meu pai disse, essa menina é diferente, essa menina é diferente. Não é normal isso. Todo mundo queria festa, né? E eu sempre tive muita vontade de trabalhar com isso. Então, tá no DNA isso, Pati? É muito amor envolvido. Te dá prazer? Muito prazer. E eu sempre, tudo que eu aprendi, na verdade, eu sempre gostei de ensinar. E aí que está o foco, entendeu? Esse é o foco. Não adianta tu saber, eu aprender, eu ler, que nem eu leio sempre, vivo lendo, só que não passar para as pessoas. Claro. Né? Então, desde menina, eu sempre gostei de vendas e, né, trabalhei com equipe de vendas, o Everton sabe. Então, é uma coisa que, como eu digo assim, ó, tá no meu sangue mesmo. E vou fazer isso, acho que para o resto da vida. Tu sabe, Albino, que eu conheço a Patrícia... na verdade, a Patrícia ela é amiga da minha esposa, da Grace. Da Grace. Ela é minha amiga, obviamente, mas eu conhecia a Pati através da Grace. Da Grace. Isso foi idos de 2002? Olha, não... Eu, para te ter uma ideia, 2000 e... Isso mesmo, 2002, 2013, isso mesmo, Everton. 2013, né? Faz tempo. E aí eu conheci a Pati através da Grace, e a Grace falava, eu conhecia uma menina, Patrícia Sereta, assim, assado, blá, blá, blá. Até que um dia a Pati chegou na minha casa. E eu me encantei com ela, né, cara? Eu digo, meu Deus, Grace, que mulher espoleta. Sempre espontânea, conversando, né? Muito espontânea, assim, e de fato, né, com esse DNA, isso corre no teu sangue, né? Porque nós falávamos da importância, né, da venda, é uma porque ciência, né, amigo? É uma ciência, e eu dizia que tudo é venda. Eu não me lembro como é que foi no corte, Ana, como é que foi feita a chamada do que se falou da venda, foi eu que coloquei ali, mas eu não lembro como é que eu tinha falado. o tempo todo, lembra, amigo? E não, essa fala até foi do Kleber. Mas, enfim, eu coloquei o quanto é importante, porque eu tive, a melhor escola que eu tive na minha vida foi com meu pai. E meu pai saiu do exército e foi vendedor. Foi vendedor a vida toda. Eu aprendi a dirigir na estrada com ele, eu aprendi a conhecer as pessoas. E passado um tempo, porque era venda, né? Era venda, ele vendia, ele trabalhava com... Ele tinha 11 representadas de confecção. E eu não via o meu pai vender. Veja só, né? Eu ia com ele, eu carregava eram malas, né? E eu chegava... Mas eu via meu pai sempre conversando. É isso aí. Eu via ele sempre conversando. E era papo disso, papo daquilo. E quando eu vi, a nota estava pronta na loja. Até que um dia nós entramos no carro, me lembro disso em Passo Fundo, estava indo almoçar com ele. Eu digo, pai, que coisa de louca, eu não te vejo, os caras pediam. E o pai chegou assim, a verdadeira venda está aí. É isso aí. É quando as pessoas olham no teu olho, confiam em ti, tu não precisa falar dela. Não. Que legal. E a Patrícia é uma pessoa assim.
Nós somos assim, né? Como eu digo assim, até estava brincando com a Adriana. Hoje a Adriana foi lá no café e eu digo, Adriana, eu sempre nos coloco da seguinte forma, nós empreendedores, né? Somos todos, sem exceção, inquietos, andamos de dia, não temos rabo, até tem alguns que têm. É verdade. É o nosso caso. É o nosso caso, mas é uma espécie, né? Que anda, ele é assim, o vendedor, e a gente conversando, e ela ainda chegou e me chamou a atenção, mas é um detalhe, a Adriana falou, é um detalhe, por exemplo, o detalhe que está em ti, todas as pessoas que entraram hoje na cafeteria te cumprimentaram e tu cumprimentou elas. Isso é venda. É venda. Isso é vender-se, é vender o teu propósito no trabalho, é vender o teu serviço, né? E tu precisa ter prazer nisso, tu precisa gostar disso, né? Fundamental. É verdade. Fundamental. Tu tem que tem uma amar. entrega ali. Tem uma entrega. Ela usou essa palavra, é entrega. Então, te entrega. Não, pai, e tu sabe que isso é uma das coisas que eu estava falando até agora há pouco, né? Que muitas vezes, uma coisa que eu sempre quis estudar, porque eu sempre fui de conversar bastante, né, Everton? Tu sabe, a gente conversa. Só que, assim, ó, tem muitas pessoas que dizem, isso aí não deu certo porque agora vai ter que vender. Não. A venda não é para qualquer pessoa. Quem quer vender, pode vender. Só que, assim, ó, eu sempre tinha mania de falar muito e ouvir pouco. Então, com o decorrer dos anos, vai vindo a maturidade, já passei muito trabalho com a questão de venda, mas, assim, ó, hoje eu ouço mais do que falo. Né? Então, daí que foi o fio da meada, para te conseguir crescer. Né? Então, como eu estava falando para vocês, que na época dos meus 15 anos, que eu comecei a trabalhar com vendas, eu tive uma representação de cosméticos, que era a Firenze Cosméticos. Então, para te ver, eu com 15 anos, eu tinha 14 vendedoras. As meninas faziam venda em Santa Maria. 15 anos hoje, elas só querem balada, né? Exatamente. Uma balada. Então, assim, eu sempre tive muita responsabilidade desde nova. Claro, meu pai me ajudou, mas, assim, ó, ele me guiou. Entendeu? Teu interesse também. Sempre. Ele sempre me guiou. Meu pai foi, assim, ó, uma pessoa que me guiou a vida inteira e sempre, infelizmente, como eu digo, isso eu tinha 15, com 19 anos, eu já estava trabalhando também na autoescola do meu pai, só que com 19 anos meu pai veio sofrer um acidente de carro. Então, nós tivemos que ficar o quê? Atender a autoescola, né? Atender todos os filhos trabalharem lá. Só que eu sempre tive um propósito, eu digo assim, ó, não, meu pai montou a empresa para os familiares, para os filhos, só que assim, ó, eu quero ter o meu negócio. Claro. Entendeu? Eu tinha muita vontade disso. Claro. E aí, nisso, quando o pai se acidentou, eu fiquei mais um tempo ali no CFC, trabalhando, e depois, sim, aí, um certo dia eu estava em casa, eu digo, eu preciso montar alguma coisa, só que eu não tinha muitas condições. Eu pensei, eu vou fazer o seguinte, faltavam 3 meses para o Natal, eu fui no mercado, comprei um monte de bolacha e tudo que é coisa diferente que eu tinha. Isso já era eu abri a loja mesmo em 2010. Foi ali, em 2009 para 2010. Só para te ter uma ideia. Sim. Eu peguei e disse assim, eu vou comprar um monte de coisa, não sei fazer laço, não sei fazer nada, e vou olhar no YouTube. E comecei a olhar no YouTube. E naquela época não tinha muitas marcas de cestas. Não. E nem muita coisa no YouTube. Não, Né? só que tinha, e era muito interessante, porque eu sempre me inspirei em pessoas, sabe? Eu sempre fui muito humilde em perguntar, o que eu gostava, eu perguntava. Eu nunca tive vergonha, ou querer falar assim, Patrícia, filha do dono. Não, eu não sou filha do dono, eu sou Patrícia Sereta. Né? Meu pai tinha a empresa dele, eu vou ter a minha. Então, o que aconteceu? Eu comecei a especular, e eu admirava muito uma pessoa em Santa Maria, o nome dela é Dona Rosa, que ela tinha, não sei se vocês lembram, a La Vitrine Cestas. Claro. E para mim era a minha inspiração, assim. E aí eu comecei a fazer as cestas em casa. Ainda, a Dona Rosa, ela mora em Tupaceretã. Minha inspiração, ela sabe disso. Então, eu comprei as coisas e comecei a montar. Sim. Eu digo, eu fui no mercado, laço, eu aprendi um tipo de laço só. Hoje em dia, gente, assim, é uma coisa que eu amo. Eu estava falando até para um colega de vocês, para o André, que eu amo ensinar, entendeu? E aí eu fui no mercado, comprei todas as coisas e comecei a postar. Na época não tinha stories, essas coisas. No começo das redes sociais, não tinha. Facebook, então o que eu fiz? Eu comecei a divulgar, mandava isso, aquilo. E começou a crescer. Começou a crescer. Chegou no Natal, empresas começaram a me pedir, eu digo, o negócio está tomando rumo. Vai tomar rumo esse negócio. Claro. E fui indo. Para vocês terem uma ideia,
Eu pensei, como é que eu vou montar uma loja se eu não tenho um dinheiro? Porque eu não ia pedir para o meu irmão, porque na época o meu pai já estava acidentado, eu não tinha de onde ter recursos. Sim. Claro. Eu passando na Niederauer aqui, né? Gente, eu sou uma pessoa muito católica e eu acredito muito em Deus. Eu passando, caminhando de manhã na Niederauer, uma loja para alugar com toda a mobília pronta. Tu acredita? Nossa. E acreditem, gente, que é coisa de Deus. Eu olhei aquilo ali, eu digo, isso aqui é para mim. Sim. Eu preciso vir para cá. Fui ali, perguntei, eu vi a placa, era só o númerozinho do celular, e liguei, era a dona da sala. Eu disse, olha só, meu nome é Patrícia, eu trabalho com cestas. E ela, vem aqui, minha filha, sobe aqui que eu já falo contigo agora. Isso na mesma hora ali. Na mesma hora. Sim. Eu sempre tive atitude. Tu não pode pensar assim, ó, eu vou ter medo, ou eu vou pensar se eu vou fazer. O máximo que vai acontecer, se não dá certo, tu tentou. Exatamente. A minha vida sempre foi assim. Exatamente. Se não der certo, eu fiz. Claro. Paciência. Claro. Fui ali, resumindo a história para vocês, para não, como eu digo, não ficar muito extenso. Eu fui ali e falei com ela. Não, não quero não, obrigada. Fui ali, falei com a dona da sala, ela falou, ó, Patrícia, o valor é X, eu preciso de uma calção. Eu falei, calção, meu Deus, ela vai querer dinheiro, ainda preciso comprar as coisas para a loja, né? Eu digo, não, se a senhora fizer o valor X por mês, eu fico. E ela, acho que ela teve pena de mim, eu acho. Ela essa guria é esforçada. Primeira vez que ela me pediu um calção, eu trouxe um dadinho. É isso aí, eu não sabia. Everton, eu disse assim, ó, eu não posso lidar agora, eu preciso comprar as coisas para dentro da loja. Expliquei a minha história. Sim, eu tô começando. Estou começando. Claro. E ela falou, minha filha, então vamos fazer o seguinte, monta tuas coisas, daqui a 2 meses tu começa a me pagar. Eu digo, meu Deus, é era coisa pra de ser. Deus, é coisa de Deus. E dali eu fui ficando, né? Eu já comecei a montar as coisas, comprando, ia para o Paraguai. Muitas vezes eu fui para o Paraguai comprar tudo que eu tinha da minha loja, né? Ia lá e, meu Deus, olha, isso aí é uma história extra que um dia nós vamos contar. Rende um outro programa, né? Um outro programa. Mas assim, ó, uma experiência maravilhosa que eu tive, né? Muito aprendizado. Legal. Resumindo, fiquei ali na Niederauer mais ou menos 1 ano e meio e depois fui para Astrogildo. Aí saí de um aluguel para 3 vezes maior na Astrogildo. Eu lembro. E ali também fui muito feliz na Astrogildo. Fiquei mais uns 2 anos, 3 anos lá e me fui lá para a Avenida Medianeira. Na Medianeira eu montei uma casa de chá junto, tudo, né? Foi daí que eu estava lá com a casa de chá, fazia 1 ano que eu estava ali. Me apresentaram na época o Grupo Rinodê. Verdade. E aí o que eu decidi? Eu digo assim, ó, na época até era uma coisa que eu poderia ter ficado com a loja, mas eu sempre fui muito focada. E tu queria depositar energia numa coisa, não ter que dividir a tua energia, né? Isso, é entrega exatamente. Foi esse aí. Isso. Aí todo mundo dizia, não, Patrícia, tu pode ficar com a loja, pode trabalhar com o Grupo Rinodê, mas aí eu entendi o propósito na época da empresa, que era ajudar pessoas. Só que assim, ó, não adianta tu querer ajudar se as pessoas às vezes não têm a mesma vontade que a tua, né? Mas, resumindo a história, fiquei um bom tempo no Grupo Rinodê, vendi na época os móveis, mas segui trabalhando, né? Tu sabe que era uma coisa que eu queria falar, que eu me lembrei quando você aceitou o convite de vir ao programa. Eu participei da equipe da a Patrícia, no Grupo Rinodê. Eu achei aquilo interessantíssimo. E ela me disse que eu tinha um perfil para aquilo, muito dentro, né, da proposta da empresa. E uma coisa que eu nunca te falei, porque o que acontece, no meu entendimento, em se tratando desse tipo de negócio? É um empreendimento, é empreender. Isso. E empreender com muito afinco, porque não é uma coisa muito fácil de fazer. Não é fácil. Né? Mas a gente que viaja e vai para esses grandes centros e volta, a gente vê como é que é a pegada diferente, né? As coisas acontecem em São Paulo num ritmo diferente daqui. E é uma coisa que eu não tive a oportunidade de te dizer, e eu queria te dizer agora aqui isso. A Patrícia, porque o grupo, já ouviu falar no Grupo Rinodê? Sim, com certeza. Então, é uma empresa extremamente bem estruturada, os produtos não é um que outro, são todos de primeira linha, nós conhecemos muito bem, né? Sim. E a Patrícia estava fazendo a coisa certa, no momento certo, porque a pegada dela era de fera, eu acompanhei ela várias vezes, no lugar errado.
porque o tempo das pessoas é outro. Não é por mal que eu estou falando, Não, são os lugares. Isso nós, conversando, a gente deduziu isso, né? Exatamente. Aí por quê? Porque eu tenho certeza, isso que eu queria te dizer, eu tenho certeza absoluta que se tu fosse Rinodê naquela época em São Paulo, tu tinha ia bombado atingir, muito mais. Não, tu não tinha bombado, tu ia atingir o teto na empresa. Porque tu tem que ver essa mulher vendendo, cara. Sim, eu imagino. Ela é uma eu sou muito fera. apaixonada. E tanto que em Santa Maria, para você ter uma ideia, eu fui a única mulher diamante, que era um patamar na empresa que era muito difícil de chegar. Sim. Não estou assim, querendo que nem às vezes falar, Patrícia, não, eu acho que o trabalho foi feito. Claro. Só que é que nem eu falei assim, ó, o trabalho sempre foi feito e muito bem feito. Muito. Sim. Só que tem coisas que não estão no teu controle. Isso. Essa frase, quem trabalhou comigo, e tanto da minha equipe quanto na empresa onde eu trabalhei, tudo que não está no seu controle é complicado de tu trabalhar. Bifurca a força, né? Exatamente. Então, por isso que eu decidi o quê? Eu digo, eu vou trabalhar, continuo até hoje com o Grupo Rinodê, né? Mas eu foquei nas cestas, porque nas cestas o trabalho tem que ser sob o teu controle. É o meu. Claro, exatamente. Então, e não vai fugir o teu controle. Não. Que vá onde for. Né? É. Não vai fugir. Depende única e exclusivamente de ti. Tu só. pode montar uma cadeia de funcionários, mas vai estar sob o teu controle. E, tipo aquilo ali, que é um grupo praticamente mundial, tem coisas que fogem ao nosso controle. Isso. Talvez tenha me intimidado dessa forma também, porque eu arranquei bem, né? Muito bem. Arranquei bem, enfim, a gente foi com entusiasmo também, mas talvez tenhamos percebido da mesma forma que tu, né, num tempo diferente, mas a questão é que como isso também te constrói, né? Te constrói como pessoa, muito. Te constrói como fazer com que tu entenda o que é um legado. Muito. Né? E tu cresceu muito naquele tempo ali, né? Eu digo como pessoa, como profissional de E Everton, assim, ó, para mim, eu fiz a faculdade, fiz meus cursos pós, fiz Sebrae, na época o Empretec, quem já ouviu falar no Empretec, é uma coisa maravilhosa. Assim. Eu aprendi muito com isso. Só que a minha escola de vida hoje, que nem eu digo, eu tenho 43 anos, mas eu desde os 15 eu estou nesse ramo. Sim. Então é uma coisa que hoje eu tenho muita coisa para ajudar e ensinar as pessoas. Sim. Mas assim, o que eu fico muito feliz, como eu estava te falando, que a gente tenta, que vem do nosso esforço, Sim. que como eu amo tanto isso, muitas pessoas já me disseram, Patrícia, tu deveria estar em tal lugar, já me convidaram para trabalhar em vários lugares. Só que eu acho que eu tenho muito amor ainda. Eu tenho amor dentro do meu negócio, que eu fico muito feliz em entregar uma cesta. Pessoas eu vejo. que aquela experiência que tu pode causar, gente, pessoas do Brasil Pessoal, inteiro. é incrível, doce lembrança. Entrem lá, olhem a Patrícia indo entregar uma cesta, a realização dela como quem... Porque a produção sai do nada contigo, do início ao fim, como tu falou, do primeiro ao último laço. Sempre. Né? E ela tem uma entrega assim, ó, ímpar, né, no que ela faz. É uma coisa incrível. E sabe que tem pessoas que falam assim, Patrícia, não bota funcionário. Eu digo, não, mas é que eu não tenho como expandir se eu não ter mais funcionários. Delegar certas coisas. Então, assim, é uma coisa que eu amo. E eu foquei muito agora, a Doce Lembrança, eu estou focando muito também em empresas, porque eu noto que funcionários, eles têm que ser muito valorizados. Com certeza. E eu acho que um detalhe que eu sempre fiz é isso aí, é entregar o carinho, de ver que o proprietário quer fazer um agrado para o teu funcionário, porque tu depende dele, automaticamente é isso aí. Exatamente. Né? Então, no meu ponto de vista, eu sempre achei isso. E agora, se Deus quiser, acho que até final, acho que até meio de agosto, a gente vai reinaugurar, só que agora a nossa sede própria, né? Em Franca, Batida, muito feliz, eu estou muito feliz. Eu já vi algumas fotos, vi o projeto, meu Deus, vai ficar muito então legal. Isso foi um sonho realizado, que tu vai ver, vou fechar 13 anos agora, né? Então eu já estou conseguindo fazer isso, então para mim é uma realização não só pessoal, e agradeço imensamente meus clientes e amigos que sempre colaboraram, né? Agradecer sempre. Né? Muito. Eu estava pensando que agora, a Paty falou... desculpa, eu falo Paty porque... É mania, a gente já tem amizade. Tu falou 43 anos, né? A Grete já tinha ido, eu fui no primeiro aniversário teu, tu fez 20.
Agora tu imagina. Eu fui no primeiro aniversário. Não, e tu foi no meu aniversário, é verdade, porque eu lembro que eu já era amiga da Grace e em 2006 foi quando eu ganhei Yasmin, há muito tempo atrás eu já era amiga dela. Credo, tempo. Faz tempo, foi né? nos 20. E me conta, eu quero saber duas coisas na sequência, ver se tu consegue coordenar isso aí. Vou falar. Então, o CFC, como um legado do teu pai, né? Um legado do teu pai. Teu pai deixou isso, ele construiu aquilo com muito amor, com muito carinho, muito trabalho, e a duras penas a gente sabia, porque era ele viveu um período meio de cartel daquilo ali, o troço era meio pegado, assim, meio forte. O que isso contribuiu na tua maturidade como profissional, entendeu? E depois, na sequência, tu me diz aonde aquela criatura encantada entrou, o Cris. E assim, ó, e tu sabe que muitas coisas que aconteceram, por exemplo, meu pai, quando ele abriu a autoescola, nós morávamos no Rio de Janeiro, né? Então, quando nós viemos para cá, do Rio para cá, meu pai veio para cá. Militar, né? O pai é militar, sim. O pai, na verdade, eu nasci na época em Porto Alegre, o pai foi transferido para o Rio de Janeiro, ficamos um bom tempo lá, e quando ele veio para cá, logo veio a aposentadoria dele. Foi daí que ele montou o CFC, né? Então, a gente, na época, era autoescola mesmo. Autoescola. E aí que tu estava me falando da questão da maturidade, por quê? Porque em 95, quando meu pai abriu a autoescola, que eu estava te falando que eu fui trabalhar com os cosméticos, meu pai disse assim, Patrícia, eu preciso da tua ajuda aqui. Porque a empresa, para começar, vai ter que estar com a família. Então, eu ajudava também ele lá, eu me virava nos 30. O meu irmão dava aula prática. Eram vocês todos ali envolvidos, todo mundo pegava junto. Todo mundo pegava junto. E foi daí que eu... E fomentou rápido aquilo, né? Muito. Aí, para te ter uma ideia, o pai começou lá no prédio da Esbofa. A minha habilitação eu fiz na ativa, né? Sim. Na Dirija. Desculpa. Isso, não, capaz. Dirija. E o pai começou ali no prédio da Esbofa, antiga, em frente da Inimauá lá. Então, assim, ó, meu pai dizia, minha filha, tu precisa me ajudar aqui. Então, eu já fazia o quê? Atendia os clientes. Claro. Sim. Entendeu? Claro. Eu sempre fui muito madura nessa questão de responsabilidade. Claro. Por isso que a gente estava brincando dos horários, mas assim, ó, meu pai sempre me botou regras e os meus filhos são iguais hoje. Sim. Então, tudo que eu tive, sempre foi assim. Então, na época, como eu estava te falando, em 95 veio a autoescola, depois foi para Centro de Habilitação de Condutores, CHC, depois foi CFC, e daí, como eu digo assim, ó, aí eu fiz os cursos lá dentro do CFC para trabalhar, fiz a categoria D, que era uma coisa que meu pai dizia muito, minha filha, tem que ter categoria D, tem que ter moto, tem que ter ônibus. Sim. Então, assim, ó, eu sempre fiz o que eu pude. Sim. Claro. Todas as oportunidades que me deram, eu sempre abracei. É uma das coisas também que as pessoas às vezes têm um pouco de medo, né? É verdade. E eu, assim, ó, eu sempre quis A gente sempre saber. tem algo a aprender, né? A gente sempre tem. E como tu falou na questão do atendimento, tu foi para trincheira direto, porque aquilo era uma trincheira. Me lembro que eu cheguei uma vez era na Rio Branco, do lado da Simaco. Isto. Ali a gente já estava... Nós abrimos no edifício da Esbofa. Tá. Dali uns anos nós fomos lá para cima. Lá foi onde o CFC Dirija bombou. Estourou, né? Meu Deus, eu cheguei, cara... Era filas de gente, balcão, e a Patrícia ali. Ali já no sempre. front. Bom, já era antes, né? Sim. Que coisa. E o Cris, e aí? E aí nessa época, claro, em 95, como eu estava te falando, então eu comecei a trabalhar, foi em 98 que eu conheci o Cristiano, né, que a gente começou a namorar, tudo na época. Depois, em 2004, na época, não era ainda, como eu digo, não casamos oficialmente, né? E em 2006, sim, que aí atualizamos. O Cristiano também trabalha teve 20 e poucos anos loja de som, né? Então, nós aprendemos juntos ali todo o nosso caminho. Ele passou toda a situação todo comigo. maturar ali. Tudo na época, né? Então, essa questão, assim, voltando à questão da autoescola, então, muito, Everton, hoje, eu entendo sobre essa questão da gente crescer com a empresa, de tu sabe que tu passa os altos e baixos. Claro. Mas, assim, ó, hoje, a pessoa que eu sou, eu aprendi muito. Não foi só faculdade, porque, que nem eu digo assim, ó, eu conheço muitas pessoas que nem faculdade não têm, são uns excelentes administradores, né? Então, é a escola da vida, né? Exatamente. Resumo, a história é a escola da vida. Tu aprende na vivência. Muita coisa vai aprender na vivência. É a prática que vai te fazer. Eu considero um aprendizado que te traz uma estrutura fenomenal, porque eu também... A contrapartida disso que tu falou,
eu também conheço muito canudo que está numa prateleira. Porque as pessoas não conseguem se desenvolver por faltar a prática. A prática. Eu acho que nós viemos de uma escola, não, de forma alguma, nós falávamos da importância do... Semana passada, né? Com Kleber. A importância de o ensino superior também Meu oferecer a Deus, prática. é fundamental. Isso, desde a época da faculdade eu falava sobre isso. Mas nós temos isso, nós temos essa estrada. Eu, por exemplo, sou um cara que, confesso que não aproveitei muito essa oportunidade e sempre tive um ótimo desempenho nos estudos, no estudo. Na época do colégio, eu rodei uma vez só, um ano, e aquilo foi um caos para mim, aquilo, enfim, me traumatizou aquilo um pouco. Mas tinha que acontecer, né? Entendeu? Mas a vida, como eu falei, né? Aprendi com meu pai, aprendi na... Cara, que encantamento tu ver alguém vender daquele jeito, entendeu? Um cara que ele sustentava a família dele daquilo ali, daquela venda, aquilo ali acontecia como uma mágica, assim, era uma coisa incrível, entendeu? Então, eu acho que isso conta muito. Isso conta muito como pessoa, como ser humano, até na busca hoje, porque hoje é o seguinte, hoje nós não temos alternativa, né? Hoje, ou nós nos atualizamos, ou tu vai ficar para trás do rabo do cometa. Mas hoje a informação está na palma da nossa mão. Não, é um bombardeio, realmente você né? tem que buscar, você só precisa buscar por isso, porque a informação está ali. Exatamente, eu vejo alguns diferenciais assim, preponderantes, por exemplo, o Felipe, desde que ele entrou na história do Café Itália, não só o fato de mudar aquilo ali em si, agora nós estamos falando de aprendizado, maturidade, maturar um aprendizado. Muda o teu olhar sobre as coisas, entendeu? O jeito que ele faz uma coisa me fez mudar o meu jeito de ver. Percepção, né? Isso, me fez mudar o meu jeito de ver a situação em si, entendeu? Aí nós conversamos, claro, ele é um cara exacerbado que ele faz, semana passada mesmo nós tínhamos combinado e ele me disse na saída do programa, amanhã eu mostro contigo, vamos lá. Não deu. Não deu, acontece. Ok, é pauleira, eu sei bem como é isso, entendeu? Mas aí é o seguinte, ó, eu tenho certeza que em outro tempo, se isso não acontecesse, eu ia dizer, pá, puta, não, para um pouquinho, mas eu posso dar uma mexida aqui. É o teu mudar, é o teu aprender com o que as pessoas trazem. E o Felipe é um cara que está... Foi premier do que ele faz. É o meu Bonner, né? Tá certo. E eu vou te dizer, é uma saraivada de bala toda semana, encontraram para cima e querem me tirar ele, e levam para Gramado, e trazem para cá. Querem me tirar. Aí não vai atrás porque é dramático, é drama dele, para. Eu conheço. Tu conhece já. Como é que a gente fala? Felipe, menos. Baixa menos. Mas é muito importante. Aquele período teu, com a loja, com a Doce Lembrança, aqui na Astrogildo Azevedo. Aquele ali foi um período meio complicado, eu digo, comercialmente falando, né? Não teu, mas eu digo de um contexto. Né? Para mim foi bastante eu tive uma grande dificuldade quando eu comecei ali, por quê? Porque quando eu saí da Niederauer, eu vou falar em valores, assim, só para vocês terem uma ideia. Claro. Eu pagava 1.000 de aluguel na Niederauer. E para lá foi 13.500. Então, assim, ó, em Santa Maria, em Santa Maria tem esse problema dos aluguéis que... E ali era mais passador que lá, né? Bem mais, entendeu? Só que o que aconteceu? Ali o espaço era muito pequeno na Niederauer, aqui embaixo. Então, lá na Astrogildo, só para te ter uma ideia, que na Niederauer era uma garagem ali, pequena. E na Astrogildo era bem maior. Só que eu tive que comprar, porque aí eu já tive que comprar toda a mobília, mandei fazer tudo, tive um investimento. Tanto para te ter uma ideia, que tudo que eu vendi no Natal ali, quase que... Eu peguei todo o valor e investi na loja da Astrogildo. Reinvestiu lá, sim. Entendeu? Mas valeu a pena, né? Porque aí depois tudo que eu fiz aqui eu já levei para a Medianeira. Claro. E tudo é aprendizado, né? Tudo. Muito. Mais eu sempre falo, assim, eu já contei aqui nuances do que aconteceu comigo, com a Grace. Tu acompanhou o crescimento da lancheria, do Gelé, enfim. Mas chegou um período complicado também, né? Onde entramos no miolo de uma crise, as coisas se desmantelaram à volta, entendeu? E nós fomos para a rua vender lanche. Eu sei. Fomos para a rua vender lanche. Tu não faz ideia do aprendizado que isso me trouxe. Por isso que eu disse, é uma escola, né? Que a gente tem hoje para passar para as pessoas, Everton. Mas credo. E é aquilo que tu falava aquela hora, a gente precisa passar por certas coisas para entender, né? Às vezes tu precisa. Com certeza.
Com certeza. Olha, e é o que eu falo, sabe, que eu... muitas empresas, eu tenho umas empresas de Cruz Alta, de floricultura, e eles já me pediram, até aqui de Ivorá, uma empresa de Ivorá, Sim. queria que eu ensinasse a trabalhar com cestas. Eu digo, não, ensino isso daí, só que agora eu estou fazendo um planejamento para isso aí é um futuro próximo que eu vou fazer, sabe? Ensinar, porque tem pessoas que não sabem lidar com empresa. Aí já disseram assim para mim, Patrícia, tu vai dar um tiro no pé, isso aí e tal. Sim. Mas eu digo, não. Não é tiro no pé. O que tu sabe, é a tua maneira de fazer. Exatamente. Entendeu? E cada um tem a Ninguém sua faz maneira. igual ao Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, a minha visão é essa. E bem tu tá ampla. fortalecendo a tua marca, tu tá se tornando referência cada vez mais em cima entendeu? daquilo que tu ama. Eu não E tenho esse aquela problema. coisa assim, ó, quando nós falávamos no início, né, quando tá no teu DNA, na tua, né, é a tua pegada. Hoje eu recebi também a visita porque nós estamos preparando um evento de cafés em Santa Maria. Que maravilha. Praticamente não, digo, estamos montando na configuração de um festival de cafés. Eu não sei quando isso vai sair, nem de que forma, mas já estamos nos reunindo, os proprietários de cafeteria, enfim. E aí hoje eu recebi a visita de um barista. E aquilo foi muito legal, assim, ó, porque no desenvolver o blend, eu desenvolvi meu café, né? Ele trouxe uma experiência diferente, é um profissional da área, e ele me disse assim, mas eu vim porque eu me encantei com o programa. E ele tinha me encontrado na primeira reunião, nós fizemos uma reunião no Quieiro, essa semana passada, e ele disse assim, cara, é totalmente diferente. O que é desenvolver um blend? Então, aí cara, o que eu fiz? Eu estudei muito, eu estudo muito. O próprio Albino acompanha isso, né? Quando a gente está lá na cafeteria, aí o cara fala eu falei para ele hoje, cara, tu cheirar um grão e tu trazer ele para a mão, aí o cara vê tu fazer assim com um grão na mão, tá mexendo um grão na mão, mas eu estou sentindo a levedura, estou sentindo o que ele solta de gordura na minha mão. Né? O que ele vai dar de astringência para o grão. Então, tu vai cheirar, aí tu cheira, tu masca, e isso é tu buscar um entendimento. Mas é estudo, é como tu te dedica naquilo ali. Então, é o amar o que tu faz. Né? E eu vejo, por exemplo, tu hoje, até eu quero que tu fale um pouco de como vai vir essa nova estrutura da Doce Lembrança, porque como eu acompanhei, nós conversando aquele dia lá no café, vocês estão 110% focados nesse projeto. E essa construção, além do que tu já faz na Doce Lembrança, já está intrínseca. Não está intrínseca, eu acho que ela é o núcleo desse novo projeto. Então, como que tu está pensando? Tu entra lá dentro, tu já começa a enxergar as coisas prontas? Tudo. Eu, assim, a loja já está quase pronta e eu já tenho uma estrutura, assim, ó, como se eu tivesse como eu digo ali, de longe eu já digo, eu já tinha esse sonho. E quando tu almeja aquilo ali, é só tu focar e vai, né? Então já está com tudo pronto. E agora, como eu digo, eu sempre atendi o público-alvo eram pessoas, mas hoje vai continuar sendo pessoas, mas eu estou fazendo um trabalho diferenciado para empresas, como eu te falei. Vem coisas diferentes no meio disso aí, né? Vem coisas aí. Vai assim, ó, gente, vai ser muito legal. Vai ser muito legal e já está a estrutura pronta. Depois, quando chegar perto da loja, tiver tudo organizadinho, eu vou avisá-los aí. A gente está estruturando, claro, porque não é fácil, né? É uma pegada. Somos empreendedores, trabalhamos, dá serviço todo dia, mas a gente vem pensando, né, Albini, falando do raio-x, né? Sim. E o que vai fazer parte do raio-x é essa pegada mais visceral. Então, a gente vai ir na Doce Lembrança. Quer entrar a casa dentro. Quer entrar a casa dentro. Eu não sei, não me pergunta como, o Albino não sei, acho que vão fazer de madrugada. Conversa matutar o que ele vai fazer para levar todo o equipamento. Isso. Entendeu? A gente quer conseguir mostrar como as coisas acontecem por trás das portas, entendeu? Exatamente. Eu sou bem a favor disso, vai ficar legal. Com certeza. E eu digo assim, eu contei já alguns programas atrás uma história que aconteceu comigo, foi com o Clairton, né? Isso. Que as pessoas ouviram, enfim, para ti assim, eu encontrei uma criança dentro de um container de lixo. Uma criança juntando lixo. E quando eu chamei ela para fora, ela disse, a gente tem que comer, tio. Entendeu? E aquilo lá me marcou profundamente. Eu entrei em desespero, eu chorei copiosamente, eu liguei para a Grace, eu
eu estava de moto, eu fui em pranto à sua casa, chamei ela na frente, que eu queria que o Henrique me visse daquele jeito. E eu acho que isso faz muito parte do que a gente traz. Por quê? Porque, de fato, a Patrícia, com a Doce Lembrança, ela pode promover um aprendizado. E aí eu disse no programa para as pessoas, cuidado, eu não quero dinheiro, não estou pedindo dinheiro para ninguém. Eu estou pedindo uma ajuda para que a gente saia desse tipo de situação, porque o lixo não é lugar de criança. Aliás, aí como disse bem dito o Clayton, né? Lixo não é lugar de ninguém. Exatamente. Entendeu? Mas então nós buscamos, trabalhamos, conseguimos a duras penas, atingimos uma excelência dentro do que a gente faz, e a Doce Lembrança com a Patrícia Sereta não é diferente, porque tu tem excelência no que tu faz, mais excelência ainda no que tu entrega, né? Então, por que nós não montarmos todos juntos um aprendizado? Porque, cara, se alguém aprender a fazer aquilo ali, é uma arte que tu ensina. E ela vai para outros lugares, ela vai levar. E esse é um projeto que vai ser bem próximo que eu quero fazer. A gente tem que trazer, o Albino tem que trazer o podcast, o projeto do Diário, que eles estão influenciando. Isso, preparando adolescentes para serem influenciadores de forma responsável. Que também é uma construção. Para que eles entendam que não é só chegar e fazer um vídeo e compartilhar fake news, ou, enfim, se preocupar só com o que eu vou ganhar. Não, é uma responsabilidade. Tu tem uma influência sobre as pessoas, tu pode trazer algo positivo. Então é isso, né? Aquela coisa de poder agregar na vida das pessoas. Assim como esse projeto que o Everton está falando, que é exatamente isso, de a gente, não é sobre dinheiro, né, amigo? Não. É sobre o que eu tenho a oferecer para aquela pessoa, pode oferecer para outra, que vai oferecer para outra, e se cria uma corrente. Eu digo porque dinheiro é uma coisa muito complexa e vai resolver no momento. Porque a gente não dá dinheiro, a gente dá oportunidade. Isso. Né? Oportunidade. Exatamente. Como ele disse, você que sabe fazer cestas, poder construir isso, ensinar para outras crianças, adolescentes, que depois vão poder ter oportunidade no mercado de trabalho, porque já tem uma vivência. Com certeza. Sabe? Assim como eu poder construir também, você poder construir. Exatamente. Cada um, sabe? E isso não vai tomar dinheiro nenhum, é tempo. Apenas vontade e tempo, né? Entendeu? Porque eu digo assim, eu conversando hoje com o barista, cara, a profissão de barista, tá? Se tu arranhar um inglesinho, cara, tu vai para qualquer lugar do mundo e trabalha. Porque café tem no mundo inteiro. Claro. Exatamente. Tu já não está no lixo. É verdade. Entendeu? Um trabalho teu é um trabalho artesanal. Que se a pessoa tem uma tendência para aquilo ali, onde ela chegar, ela consegue. Verdade. Onde ela chegar, ela consegue. Então, é uma questão de consciência e de entrega desse tempo da gente. E tomara que a gente consiga, né? Que Deus nos ajude para que a gente... Vai, sim, porque é uma coisa muito traumática, né? A gente que tem filho e trabalha duras penas, a gente sabe como é complicado, né? É complicado tu ver uma criança assim... E tu vê como influencia, né? Porque o Henrico, meu piá, o Henrico, ele tem uma tendência muito grande... ele já tem o canal dele no YouTube, está parado, porque em função da nossa correria, mas o Albino, né? Eu chamo o Felipe, mas o Albino é um ídolo dele. Claro. Pai, ele sempre fala nisso, né? Sempre não vai. Coisa mais querida. Esse dia ele estava aqui e jogou na cara dura pro Felipe, tu não vai me entrevistar? Ai, que amor. E entrevistei e ele respondeu tudo, tinha que ver. Respondeu coisa tudo. Mais querida. Ele tem o canal dele no YouTube e enfim, a gente não tem tempo, mas ele me cobrou esse fim de semana passado. A gente tem que pai, de novo. Não, a avó falou com ele e aí tu não vai botar aviso, meu pai não consegue me ajudar. Mas olha aí, ó. Entendeu? Ele já tá no sangue, que nem eu disse. Já tá. A gente tem, quando nós tivemos Covid junto, eu e ele, né? Aí ficamos isolados lá, aqueles dias, tudo, e o que a gente fez de molecagem, tá tudo. O que a gente fez de molecagem tá tudo ali no canal dele, mas muito legal. É incrível. E, Paty, deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa. Você, imagina, em 2010 tu já estava pensando em criar cesta quando nem existia muito esse mercado bem consolidado. Daí a gente, enfim, passou ali 8, 9, 10 anos, a gente teve um mundo pandêmico e agora a gente sai da pandemia e a gente ficou muito tempo afastado das pessoas. Eu vejo que agora a gente está voltando dessa coisa do contato, de poder presentear. Você trabalha com essa experiência do encanto. Como é que tu sente o mercado hoje? O mercado voltado às cestas, tu sente ele mais aquecido, menos aquecido? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Não, esse entre parênteses, eu esqueci de contar para vocês como eu digo assim, essa linha do tempo. Essa linha do tempo. Para te ter uma ideia, que em 2019 para 2020 foi a nossa pandemia, né? Isso começou em março. Só cuida, então. Isso, março. Olha só como eu digo, que é coisa de Deus. Em 2020 começou a pandemia. Eu estava trabalhando em casa, né, com as cestas. O que aconteceu?
Gente, se eu contar, vocês podem perguntar lá para o meu ex-chefe querido e amado Bartolomeu da Fiat. Vocês acreditam que isso foi em fevereiro? Comecei a ouvir falar em pandemia, que já estava não sei aonde, que tal. Eu digo, gente, se vier... Fevereiro de 2020, porque começou em março. Começou 19 de março. Olha só. Fechou Isso tudo. mesmo, foi excelente a tua pergunta. Em 2020, em fevereiro, eu comecei a ouvir falar em pandemia. Eu digo, gente, se tiver uma pandemia, como estão falando, o que vai ser de mim? Porque eu vou ter que ficar fechada. Vou trabalhar com cesta, as pessoas não vão sair na rua, vai ser uma coisa... Na época, deu medo. Depois, se eu tivesse pensado, eu poderia ter ido muito bem, porque estava tudo fechado. Isso. Mas o medo percorreu. Como todos, né? O que aconteceu? Dona Patrícia Sereta, fevereiro de 2020, chegou lá na Fiat. Eu digo, nunca tinha trabalhado com vendas de carro. Sim. Mas eu amo venda e vou aprender. Claro. Cheguei na Fiat, eu digo, fui lá e marquei uma entrevista com o Bartolomeu. Bartolomeu, posso conversar com o senhor? E ele, pode, está marcado tal dia, tal. Eu falei para ele, quero trabalhar aqui na Fiat. E ele falou, tu já fez venda de carro? Não, mas eu aprendo. Não vai ser por isso ficar tranquilo que eu vou aprender. Sim. E ele falou, tu vai ter que ficar 30 dias fazendo curso, e tá ele lá, porque vocês podem ver aí que ele vai ver. Tem que fazer os cursos, aquela coisa toda. Eu falei assim, deixa para mim. O que aconteceu? Normalmente, o funcionário vai lá, fica 30 dias fazendo o curso. A Patrícia não. A Patrícia ficava 15 dias e estudava em casa. 15 dias, né? Fui lá. 15 dias eu já estava pronto, disse, pode botar eu a vender. Fui, nos primeiros 15 dias, vendi 4 carros. Eu digo, é isso aí. Sim. Então, o que o negócio é top. E nunca tinha vendido carro, né? E Vou ficar nesse chão por um tempo... Fiquei quase 2 anos. Sim. Aí, um certo dia, o que acontecia? Estava acontecendo de eu atender a cesta, aquela coisa toda. E aí, eu falei para o chefe, eu disse, seu Bartolomeu, não adianta. Eu amo vender carro, mas, assim, ó, eu vou focar no meu negócio. Eu não vou ter como trabalhar aqui, as pessoas me pedindo cesta, né? Então, vamos encerrar o nosso ciclo. Mas foi muito abençoado. E foi nesse período pandêmico? Foi, toda a pandemia. Peguei toda a pandemia. Quando terminou a pandemia, eu digo, agora, ó... Só que aí melhorou muito o negócio para mim. Claro. Quando a pandemia fez o crescimento do meu negócio crescer muito, porque as pessoas pediam muito. Claro, Isso, exatamente. Aí o negócio... Patrícia e Albino, vocês me permitem uma partezinha? Vamos. O Felipe, fala que eu falo, tá Albino pra e Felipe. Não, ainda não. Tá quase, já, tá quase. Conversamos bastante. Nós temos uma tradição de brindar o convidado sempre com uma delícia do Café Itália. Ai, maravilha. E o Andrei está enlouquecido lá na ponta. Ai, então hoje, linda. especialmente para ti, a Grace mandou que coisa uma torta de brigadeiro com morangos para ti também. Brigadeiro com morango e leite condensado. Linda. E eu perguntava para ela, que linda. Ela levou o Henrico na academia, no jiu-jitsu, eu perguntava para ela, tá aí, o que eu levo para Patrícia? E ela chegou e disse assim, subiu uma floresta negra, mas eu acho que ela não gosta de cereja. Amo, mas podia ter mandado. Obrigado. Mas essa aqui Obrigado, com querido. morango, Café Itália tá de parabéns. Tu tá perto dessa câmera, faz que nem eu, assim, ó. Ai, olha, gente, olha. Olhem só, pessoal. Maravilha. Que espetáculo. Olha só no Café Itália, né? Você sabe. Olha só. Eu amo. E a minha amiga Grace ainda me mostra. Não, ela arrasa muito. Eu entendi por que o Andrei estava nervoso com isso. Porque Óbvio. Ele não aguentava. Eles queriam cortar para eles também. Ele não aguentava ficar segurando aquilo na mão. Tava ansioso, Andrei? Ansioso, confesso. Ô, Everton, vamos fazer que nem a Ana Maria. Eu não vou cuidar do Jorge na mesa, que eu vou entalar aqui. Não dá para passar, amigo. A gente não tem mais idade para isso. Meu Deus do céu. Maravilhoso, olha. Grace, muito obrigada. Amém. Meu Deus. Agora eu quero ver um comentário do Albino Fashion. Diga, amigo. A respeito da torta. Delicioso. Porque quando o Albino faz assim, ó. Bomba, Aqui, ó. bomba, Mas é isso aqui, ó. Bomba, tudo. Impecável. A Grace arrasa sempre. Textura, sabor, tudo. Agora, ela é impecável. essa daqui eu não tinha experimentado ainda. Aí, ó. Meu loucura, Deus do né? céu. O dia que eu fui lá, as quantas vezes... A última vez que eu fui, eu comi um bolo de chocolate. Eu falei pra Grace, aquele bolo tava uma maravilha. Os bolos dela, né? Ela faz bolo mesmo, bolo pra café da tarde. A que ele Grace come em casa. é 1000%. Meu Deus, que delícia. Uma delícia. É mesmo, eu sou suspeito de falar, mas tem que falar. E aí ela não
ela não se aguenta, né? E sobra tempo. Aí ela tá fazendo um curso de gastronomia, de chefe de cozinha agora. Né? Meu Deus do céu, não entendeu? Vocês não param, né, amigo? Me levou junto pra fazer. O Henrique fica puto da cara. Mas né? o bom é que lá vocês cuidam a questão da alimentação também, né? Tudo. Temos almoços, né, também. É por isso que eu digo. Mas tá muito maravilhoso esse Hoje, olha só. Hoje uma senhora chegou e disse assim pra mim. coisa boa. Eu vi uma propaganda do café e eu vi o Albino tomando aquele caldo. Eu quero o caldo que o caldinho! Eu quero o caldo que o Albino tomou. Aí eu espero assim, pois é, mas a senhora tem que me dizer qual que a senhora ele tomou os dois. Ele tomou o caldo verde e ele tomou o caldo com cabotiaia, abobrinha e carne desfiada. Eu quero com carne desfiada. Eu digo, não tem mais. Só chegou Caldinho com carne desfiada, isso eu não experimentei ainda. É uma caldo, delícia, tu meu não tem Deus. noção do que é aquilo, sério. Dele comer rezando, dá vontade de entrar no prato. É uma delícia. Maravilhoso. Ó, esse vai ser o Não, próximo. tu precisa. Pega um Próximo diazinho de pedido, frio. então. Aham. Ai, que maravilha. Impecável. Muito Que bom. delícia. Vocês sigam, por favor. Eu estou aqui me contendo, mas eu Gente, não tá posso muito entrar maravilhoso. porque Tá uma delícia. complica. Mas, Paty, sabe que... Agora eu comi cuidado, não vou falar. Tu segura. Tu sabe que tu falou essa pegada da questão pandêmica, do período pandêmico. Eu também fui tomado pelo medo e foi uma coisa inusitada. Assim, nós estávamos estava ouvindo aquilo, né? Aqueles bafafá e tal, porque aquilo vinha vindo como uma onda, né? Sim. E nós estávamos na última tarde de carnaval no Clube Dores com o Henrico. E aí eu fiquei olhando aquele montaréu de gente. E eu digo, cara, isso já está aqui. Isso já está aqui. E nós tínhamos, depois desse bailezinho, nós tínhamos combinado um churrasco lá na campestre do clube. Estávamos aí, eu, a irmã da Grace, meu cunhado, e meu compadre do Brasil, conhece também. E, cara, eu cheguei preocupado com aquilo. E comecei a falar para eles. Cara, assim, tu tá louco, isso aí tá muito longe, isso não vai chegar, tá lá no... Ô, Já tava. compadre, tá lá do lado do mundo. Eu digo, cara, isso já tá aqui, Já velho. tava. Tá Foi aquele muito rápido. carnaval ali no Rio de Janeiro, isso aí vai dar encrenca, Pois eu não falei isso, né? Que as do café eu trago Sim. em Drádias, né? Claro. Patrícia, o presidente da associação italiana, na época, me entregou a chave, enfim, eu disse para ele que iria fazer o café. Tá? Ele me entregou a chave da sala no dia 12. De março. No dia 19 estourou a pandemia. Isso. Que fechou Meu Deus tudo. do céu. Imagina, uma semana antes. Uma semana, cara, e eu voltei lá e despeli agora. Eu disse, agora não sei. Nem ele também Vai- estava sabendo. não sabia. Ninguém Ele estava sabia, preparado. era uma Vai incerteza cá. pra todo mundo. Eu Ninguém disse estava assim, preparado. eu disse assim, agora não tem como. Agora vamos ver o que vai acontecer. Mas, obviamente, como as outras pessoas me relataram, isso vai ser... Aí vão tirar umas férias, a própria Lica falou, né? sim, Tirar umas férias, uma home em casa, vai ser 30 dias no máximo, estourando, e vai passar. Eu fiquei 5 meses e meio com aquela chave numa gaveta lá em casa. E pagando aluguel. Não. Não? Aí que tá. Aí eram todos aqueles pavores, né? Até que chegou um dia, ele me chamou e me disse, apertou. O conselho me botou a faca no pescoço, ou vai ou racha. Eu digo, bom, então vamos ver o que vai acontecer. Graças a Deus. Talvez se eu tivesse feito uma lancheria, alguma outra coisa mais comum, assim, talvez não tivesse tido... Eu não digo sucesso, porque a gente constrói isso todos os dias. Mas não tivesse a história, não seria a mesma, entendeu? Porque, meu Deus do céu, era muito temor. Imagina. O primeiro dia, foi no dia 5 de outubro de 2020, que nós abrimos o café, então, no olho do furacão. Foi uma das piores partes da pandemia. Isso. Porque logo depois voltou a fechar de novo. É toda hora abrindo e fechando o comércio, isso. né? Sim. Aí eu digo, eu não sei o que vai ser, mas vamos lá. Graças a Deus, ele nos iluminou, enfim, a gente conseguiu tocar. Mas era uma coisa que tirou o parâmetro de tudo. Meu Deus, de tudo. Porque era uma situação em que, normalmente, fora um período pandêmico,
bum, ia ser um estouro, porque Isso. mesmo assim começou bem, né? E aí vinham aquelas nuances diferentes, porque aí eu comecei a enxergar e as pessoas iam, cara. As pessoas iam, não, mas o medo então não, mas não era medo, eu acho que era aquele desconhecido, aquela coisa que, né, e as pessoas acabavam indo. E naquele anseio de sair de casa, né, de ter uma experiência, imagina, amigo, meses preso dentro de casa. Imagina, Meses. tá louco. Tanto que depois entraram as bandeiras, né? Isso, exatamente. As bandeiras Meu pretas. Deus, isso foi uma novela, né? É, E o eu que vou a gente te dizer passou. assim, ó, porque foi feito um contrato pensado no período pandêmico, porque nós acabamos ficando com o Café Itália, ficamos 26 dias fechados. Não volta, não levanta de novo. Se tem um contrato, tem que pagar aluguel, tem tudo. Não levanta. É Mas vai verdade. ficar quase um mês fechado. Sim. Água, luz, Não, enfim. não dá. Tudo. É muito complicado. Como nos trouxe um aprendizado, como nos trouxe muita coisa boa, porque o mundo mudou, né? Isso. O mundo mudou em cima daquilo ali. Isso. Mas para mim foi traumático. Para mim foi traumático. Eu perdi gente na minha família com isso aí. Eu tive um temor muito grande quando chegou para mim, né? Eu já estava vacinado e o Henrico com 6 anos. Enfim, então era um temor, né? Claro. Era um temor, meu Mas Deus do céu. graças a Deus passou. Graças a Deus passou. É uma coisa que a gente vai ter que conviver, Isso, né? exatamente. Mas como tantas outras, né? Isso, sim. Que vem, enfim, e tem que passar. Tem que passar porque, como eu sempre digo assim, Deus fez uma máquina perfeita que somos nós, então nós vamos sempre buscar uma saída para essas coisas. Não, e uma das lições de muitas que a gente teve é aprender a dar valor à vida, né? Boa. Perceber que a gente não sabe de nada, a gente não sabe do amanhã. Então que a gente Exatamente. consiga viver cada vez melhor, cuidando da gente, cuidando de quem está perto da De quem gente. tá perto da gente, é verdade. Exatamente. É verdade. Eu acho que isso intensificou o nosso convívio, o dar-se para as pessoas, assim, né? Entregar o melhor de nós. Até na própria questão do trabalho, né? Isso. Que eu acho que a gente colocou mais empenho naquilo que a gente faz, mas eu acho que nos marcou assim profundamente como dessa forma, né? Bem como falou, né? Não sabemos o que vai ser não amanhã. sabe amanhã. Pode vir outra coisa, Exatamente, enfim, sim. né? E o mundo mudou, né? O mundo mudou. O mundo mudou, meu Deus do céu. A não aceitação, a Grace teve dengue. Meu Deus do céu, que essa criatura sofreu. Bom, chegou a ver lá, Sim, né? eu acompanhei. Meu Deus do céu. E não dá para tu acreditar. Deus, é um mosquitinho. E o que pode causar. O que pode causar. Teve gente que disse que sofreu um pouco mais até do que o Covid, né? Mas ela... Foi o caso da Grace, né? Da Grace, ela disse, o Albino ouviu ela falar, mas me dá 5 Covid do meu Pra te junto ter uma e ideia. me troca Muitos por me essa falaram troço isso. aí. Que dói dos pés à cabeça, né, amigo? Mas credo, terrível. eu vou te dizer, em casa eu ando com 2 raquetes, né? Já tô aqui, ó. As raquetes eu não posso ver um mosquito que me dá... Tá certo. Mas credo, é uma preocupação assim, meu Deus do céu, tá louco. E, bom, a gente começa a conversar essas A gente coisas... não para, né? Mas Paty, eu é que vai fluindo, a né? gente gosta Vai de fluindo. conversar, mas, Paty, eu quero te perguntar uma coisa. A gente está, infelizmente, chegando ao final do Aham, programa. vamos lá, isso aí, E uma valeu a pergunta pena. que eu acho que a gente deve perguntar para todo mundo. A primeira vez que eu vou perguntar isso aqui no programa. Qual a mensagem que tu deixa para todo mundo que está escutando esse episódio? Qual a mensagem que tu deixa para a galera jovem que está vindo aí? A gente comentou sobre o mundo pandêmico, o mundo que se transformou e a gente passou por muita coisa. O que tu acha? Qual o teu propósito e o que tu deixa enquanto mensagem para a galera que está vindo aí? Olha, uma das coisas que na verdade, é um projeto que eu tenho ainda, que eu vou, vai ser o meu, O piloto? o piloto. Eu quero ajudar muitas pessoas ainda. Isso que tu falou agora da gurizada, eu noto que tem muitas pessoas hoje que eu poderia ajudar. Então, é um dos projetos ainda que essa pandemia veio, porque vocês notam o quanto a quantidade foi tremenda de pessoas que não tiveram trabalho, né? Com certeza. E eu quero fazer isso ainda. Eu quero ainda montar um grupo que eu vá ajudar esses pré-adolescentes, adolescentes que queiram ter uma profissão no futuro, que às vezes não tem uma oportunidade, né? Claro. Mas eu aprendi muito com isso, assim, a dar valor a detalhes da vida que eu tenho certeza que um pouquinho que eu puder fazer,
eu vou mudar, né? E se depender da minha pessoa, podem contar comigo sempre, porque eu estou sempre de portas abertas e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente tranquila e simples, né? E aceito críticas, aceito tudo. Dizem que, porque se a crítica não é construtiva. Claro, não, para mim sempre é muito construtiva. Isso aí. Então, isso é uma das coisas que eu vou deixar, né, para vocês. Ai, coisa boa, que incrível, né? Legal. E me conta uma coisa, endereço da Doce Lembrança. Assim, ó, a Doce Lembrança, eu vou endereço inaugurar... físico, onde vai ser a loja? Físico. Na verdade, a gente decidiu fazer isso no espaço mais na minha casa, né? Porque eu montei a loja na frente da minha casa. Sim. Vai ser lá no bairro do Perpétuo Socorro, é um bairro, mas assim, ó, tem bastante lugar para estacionar. Então, hoje em dia, né? Santa Maria, tem muitas lojas em bairro. Sim. Agora já está sendo lá no Patronato, mas a gente decidiu montar a loja lá, né? E vai ser na Gonçalves Dias, número 31, então no bairro Perpétuo Socorro, perto do Florata, lá, não sei se vocês conhecem. Claro. Então, é um bairro que eu, quando cheguei em Santa Maria, onde eu fui morar, e eu abraço muito, eles sempre me abraçaram lá, e lá, com certeza, vamos ser muito felizes também. E muito do atendimento da Doce Lembrança também acontece online. A gente pode comprar online, passa lá para retirar, é tudo super tranquilo. Sempre, que legal. sempre. Até quem me chamar ali, tanto no direct quanto no meu WhatsApp, eu mando o catálogo, né? Claro, então, quem não quer ir lá na loja, mas pode me chamar ali, eu mando o catálogo, tudo certinho. Ai, show de legal, bola. que Isso legal. aí. E foi um prazer para mim estar aqui hoje. Imagina, o prazer é nosso. Pra gente, A uma gente honra. só tem a agradecer. Nos permite um mimo também, que é uma coisa muito especial, que nós temos já como marca do Cultura Café, que é a nossa A caneca do... famosa caneca do Cultura Café, né? Mas aí tu pode ter certeza que eu vou tomar meu café com leite. Vou fazer uma foto. Ana, por gentileza. Ai, que amor. Então aqui nós temos nós temos então aqui a logo do Café Itália, obviamente, que é quem promove. Essa loguinha aqui, ó, que as pessoas ainda não se deram conta, é a assinatura do programa do Café Itália. Então essa aqui é a marca do Café Itália. E aqui atrás, aí o Luciano lá da Upsell que faz pra mim, ele disse assim, cara, mas a criatura ajudou um monte com essa foto aí. Eu digo, que amor! Olha só, olha que só. lindo, gente. Então é uma caricatura clássica. O que é? Achei uma mimosura. Não é o perfil caricato porque aí distorce, né? É a caricatura clássica da tua foto. Me deixaram bem linda nessa foto. Ai, obrigada. Por favor, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Coisa linda. Então, muito obrigada pelo carinho. Olha, eu sei que foi feito com amor, né? Com toda certeza. Façam, muito obrigada. como diria minha mãe, façam um bom uso. Mas vocês não imaginem o presente que vocês me deram. Pensa, porque as pessoas brincam, pode ser tu não janta? Eu digo, não, gente, eu tomo café com leite. Isso aí. E eu vou tomar sempre a minha caneca. Coisa boa. É verdade, esses dias eu liguei pra ela, né? Eu digo, e o Cris, ela tá aqui tomando um café com ele. Não, eu sempre tomo café. À noite. Da noite, mais credo. Assim, ó, e não gosto muito da janta, eu gosto do café. Por isso que eu digo assim, ó, Café Itália tem que estar no Café Itália. Ai, com certeza. Obrigado, querido. Então, Merece. mais uma vez, assim, tu como amiga nossa da gente, tu sabe que a Grace tem um amor por ti, uma admiração por ti. É recíproco. É uma coisa incrível, assim, o tempo passa e a gente está sempre correndo e eu vejo uma coisa muito especial entre a Grace e a Patrícia. Elas podem ficar um tempão sem se ver. Cara, a hora que elas se encontram, parece que foi ontem. Isso é amizade Aquele de dia eu verdade. falei com ela. Isso é uma amizade de verdade. Independente do tempo. elas são Não, muito- e não importa, é que nem eu digo assim, claro que a gente sabe que cada um tem o seu, Isso. né, a sua Claro, vida, claro, com certeza. mas o amor é uma coisa que eu digo que é para a vida inteira, né? É verdade. Exatamente. A Paty tinha o grupo dela e era grande, sempre foi barulhento. Sempre. E a Grace era uma amiga, a Paty conheceu a Grace, ela trabalhava numa loja. Claro. Pois a Paty, Deus o livre, a Grace não ia no aniversário Deus o da Paty, livre, né? Deus o Sempre, livre. sempre. E aí que eu Mimosa. conheci a Patrícia e o Cris e aí comecei junto com ela. Então, mais uma vez, minha querida, te agradeço. de agradeço, coração. com certeza. A Grace está muito feliz, mas ela é difícil. Eu e o Albino Não, a gente tem estamos, que amarrar ela, estamos não sei acertando o como é que vai contrato. Eu sei, com ela, que eu vai sei, ser um contrato- conheço. Não sei mais o que Conheço. fazer. Não sei A mais. gente está minha buscando amiga. verba para fechar o contrato com ela. Minha amiga fica só nos bastidores. Mas é uma pessoa muito especial também. Ela estava numa torcida muito grande. Eu estou muito Mimosa. feliz por tu vires aqui, sempre envolvida com o Henrico. E aí é curso e o café, graças a Deus, a demanda do café coloca ela num Claro. ritmo bem Claro, acelerado com certeza. sempre, né? Mas, meu anjo,
Muito obrigado, tá? Agradeço Beijo, sempre considere vocês. Só desejado. agradecer, Paty. Obrigado Com por certeza, tudo, viu? agradeço Prazerzão. demais, assim, estou Amei muito te conhecer, feliz Valério. mesmo. Eu sempre falo pro Albino, né? Quando falo, vai vir um convidado teu, eu fecho os olhos e viro as costas, que eu sei que E a sempre- mesma sempre coisa gente quando especial, ele né? traz um convidado dele. O que eu aprendo nessa mesa aqui não tem tamanho, vocês não têm noção. Pra ti tá sendo uma escola também. Exatamente, com certeza. Pra O que eu gente tenho a sempre. aprender. Pra gente sempre, também, porque a gente também aprende contigo, né? Eu, assim, fiquei muito feliz quando ele falou, eu digo, já conheci, assim, né, de vista, mas Sim. já aprecio o teu trabalho, Claro. mas pessoalmente ainda não tinha tido o prazer. É um querido, né? É um mimoso. Meu Bonner, meu para. Bonner. Ele é muito mimoso mesmo, mas mimoso ainda pessoalmente. Coisa boa, Vi, isso eu digo mesmo, foi um prazer, viu? Conte com a gente sempre, Obrigada. porque precisar. Isso. Com certeza. E teremos o Raio-X. Exatamente. Vamos. Cultura Café na Muito doce legal. lembrança. Vamos, Lembrança, essa daí vai ser vamos, muito com legal. certeza. Vamos, facilita, nós vamos lá cortar a fita da inauguração. gente. da- Ai, olha! aprender a fazer. Tu sabe que isso nós Exatamente. podemos combinar Oh, mesmo, vai ficar claro, muito com legal. certeza. Pra gente Café vai ser- Itália vai estar Aí, lá, ó. com certeza. Aí, ó. Coisa Nossa boa. parceria. Quando Cultura Café for pra rua, não vai ser fácil desse Ninguém lugar. vai, mas não, daí Aí já, ninguém vai já te quero uma segurar. van, a gente já quer alugar uma van escrito Cultura Pode Café. ter certeza. Foi o que eu falei pro Andrei. Eu digo, Andrei, vamos ter que pegar uma van, fazer meio aquela coisa dos caça-fantasmas. É, mas tu sabe que isso daí Next nas vai dar é, muito óbvio, top. com Vamos certeza. E lá. assim, ó, vai ser É. uma coisa que já é um sucesso, Isso. vai ser muito mais ainda. Como é que os caras, Andrei, como é que os caras chamam como é que é? A volante da Civil. É. Nós vamos ter a volante do Vai Cultura ser. Café. Vai ser, Andrei. Equipe volante quando passar. Tchau. a vo- Mas vai ser um sucesso. Gente, certeza. um beijo, tá? Pessoal, Uma obrigadão. boa noite. Paty, Encerramos obrigado. mais Beijo, fiquem com Deus também, Beijo, vocês. beijo, pessoal. Até a Encerramos próxima. mais Beijão. um Cultura Café, então, Beijo. Beno. Isso aí, grande prazer, amigo. Obrigado por tudo, viu? Até mais, gente. Beijão. Boa noite. Beijo. Valeu.